Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, disciplina Introdução a Conceitos de Computação, tema da aula Breve História da Computação, professor Cláudio Fabiano Mota Toledo. Olá, alunas e alunos. Hoje eu vou falar sobre a breve história da computação. O professor Cláudio usa óculos de grau de armação preta e camiseta azul clara. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura do vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. No segundo, o título, sumário e os tópicos lidos pelo professor. Para isso, vou mencionar a respeito dos primeiros dispositivos manuais e mecânicos. Em seguida, falarei sobre os primeiros computadores. No tópico Primeiros Computadores, 3 subtópicos: grande porte, eletrônicos digitais, pessoais. As gerações de computadores que surgiram no decorrer da história e, por último, vou falar um pouquinho da história dos computadores no Brasil. Bom, a primeira máquina de calcular, manual, seria o ábaco. O ábaco, ele data, os primeiros registros de dispositivos desse tipo datam de 2700 a 2300 a.C. na Mesopotâmia, e similares foram encontrados em diferentes civilizações, como os astecas, chineses, egípcia, grega, japonesa, persa e romana. O ábaco ele foi criado para realizar operações aritméticas simples, através do deslocamento de peças para contagens, como pedaços de madeira ao longo de hastes ou fios. Novo slide com o tema Primeiros Dispositivos Manuais. O texto lido pelo professor e a imagem de um ábaco, também conhecido como soroban, moldura retangular de madeira e hastes de metal com 10 peças cada. No slide seguinte, o texto que será lido pelo professor e a foto de uma calculadora antiga, máquina feita de metal e com uma manivela na extremidade direita, remete à estrutura das antigas máquinas de escrever. Bom, dispositivos que já utilizavam algum tipo de mecânica, eles começaram a fazer essa armazenagem de valores através do cálculo de posicionamento de rodas dentadas. Então, o primeiro registro que se tem é a calculadora de Schickard. No caso, foi uma calculadora proposta pelo alemão Wilhelm Schickard, e executava as 4 operações básicas. Todavia, o único registro que se tem dessa calculadora é uma carta escrita por Schickard para o astrônomo Johannes Kepler, com alguns rascunhos que explicavam como essa calculadora foi construída. No slide com o título 1623, Calculadora de Schickard, o texto lido pelo professor e uma ilustração da calculadora. Uma caixa vertical marrom com um sistema de engrenagens interligadas por hastes. No slide seguinte, com o tema 1642, Pascalin, o texto lido pelo professor e a imagem de outra calculadora antiga, uma caixa retangular de metal com uma faixa de visores dos numerais e, embaixo, 8 rodas dentadas dispostas lado a lado. A calculadora mecânica mais antiga preservada é a Pascalinho. Ela foi desenvolvida pelo matemático francês Blaise Pascal, e possui 8 rodas dentadas que armazenavam 8 dígitos. Então, o Pascal ele projetou essa calculadora para ajudar seu pai no cálculo de impostos. O dente de cada roda representava a dezena e ele se encaixava na abertura de uma roda menor com outros 10 dentes que representavam as unidades. Então, a roda de dezenas ela só se movia depois que a roda de unidades movia-se por 10 vezes. E se você parar para pensar, essa é a mesma ideia utilizada até hoje por odômetros mecânicos para contar quilômetros percorridos. Apesar de ter sido bem mais eficiente para o cálculo do que o cálculo manual na época, ela custava mais do que você pagar pessoas para realizar esse cálculo. E se desse um defeito, somente o Pascal poderia consertá-la. E registra-se aí também o primeiro caso de tecnofobia, porque de matemáticos na época ficaram com medo de perder seus empregos por causa dessa invenção. Depois temos os computadores de Babbage,
que, nesse caso, utilizava a técnica de diferenças finitas, então realizava apenas adições, que são mais fáceis de executar mecanicamente do que multiplicações e divisões, né? Foi projetada pelo inglês Charles Babbage, e o seu projeto, de fato, não aconteceu. Ela não foi construída, né? Porque se tivesse sido construída, teria algo em torno de 2,4 metros de altura, né? 2,1 metros de largura, 90 centímetros de profundidade e pesaria algo em torno de 15 toneladas. Então, projetou-se uma segunda máquina que utilizaria 3 vezes menos peças, mas ela, nesse caso, também não foi finalizada e dizem que isso se deu por conta de desentendimentos entre Babbage e o engenheiro responsável pela construção, Joseph. No slide com o tema Computadores de Babbage, o texto lido pelo professor e uma foto em preto e branco de Charles Babbage, um homem branco de cabelos escuros penteados para trás, veste camisa branca de gola alta, colete e casaco pretos. Clement. Bom, mas ainda assim, o Charles Babbage propôs a máquina analítica, nesse caso, utilizando a ideia de cartões perfurados, que poderiam ser, que continham, né, através daquelas perfurações, eles codificavam instruções. Então, a máquina, nesse caso, a máquina chamada máquina analítica, de 1834, ela controlaria a execução de uma sequência de operações através da leitura de cartões. Uma dada sequência de cartões formava, então, o que a gente poderia pensar hoje como sendo um programa de computador, né? Todavia, a máquina também não foi completamente construída na época por falta de financiamento. Em 1991, o Museu de Ciência de Londres construiu uma versão completa e funcional dessa máquina, utilizando materiais, inclusive, que existiam na época de Babbage. Novo slide com o subtítulo Máquina Analítica, 1834, e 2 imagens. À esquerda, uma máquina vertical de ferro com hastes e engrenagens. À direita, a foto de cartões beges perfurados. No slide seguinte, o título Primeiros computadores de grande porte e o texto lido pelo professor. No canto superior direito, um retrato em preto e branco de William Thomson, um senhor de pele clara, calvo, barba longa e branca, veste terno e gravata. Os primeiros computadores, pensando agora nos primeiros computadores de grande porte, né, nós temos a máquina de predição de ondas de 1872, proposta por Sir William Thomson. Essa máquina, ela utilizava pesos e polias que simulavam os efeitos do sol, da lua e dos ventos nas marés. E ela era utilizada, então, para prever a altura das marés nos portos ingleses, né? Então registrava os dados que coletava através desses mecanismos. Mas o grande invento, né, relacionado a esse tipo de computador é a máquina de Hollerith, proposta em 1890. Ela foi criada pelo americano Herman Hollerith, que se baseou na ideia da máquina analítica proposta por Charles Babbage, já que ela também utilizava um sistema de codificação de dados em cartões perfurados. Essa máquina, ela conseguiu reduzir o tempo de processamento do censo americano de 1890 para 6 meses. Para se ter uma ideia, o censo de 1880 demorou para ser processado manualmente 12 anos. E em 1986, Hollerith fundou a Companhia de Máquinas de Tabulação, que originou a famosa IBM que temos aí até hoje. No slide sobre a máquina de Hollerith, os tópicos lidos pelo professor e uma ilustração da máquina tabuladora, composta por 2 móveis de madeira interligados por um fio. À esquerda, um móvel maior semelhante a uma escrivaninha, com um painel de ponteiros que indicam números. À direita, um móvel menor, que lembra uma mesinha de cabeceira. Depois temos computadores que passaram a utilizar componentes mecânicos eletronicamente controlados. Exemplos disso são o Z1 e o Mark I. O computador Z1 foi o primeiro, foi construído pelo alemão Konrad Zuse entre 1936 e 1938, sendo o primeiro computador eletromecânico operacional.
Também foi o primeiro computador programável do mundo. Ele utilizava para isso já a lógica booleana e a aritmética de ponto flutuante. No slide sobre o Mark I, o texto lido pelo professor e a informação complementar, utilizando relés mecânicos e ocupando uma sala inteira. Em seguida, uma foto em preto e branco do computador. Em uma sala ampla, uma estrutura similar a vitrines dispostas lado a lado, setorizadas por painéis com botões, interruptores, relés e eixos rotativos à mostra. O Mark I foi construído em 1944 pelo pesquisador Howard Aiken, da Universidade de Harvard, e um grupo de engenheiros da IBM. E ele era revolucionário para a época, porque ele podia realizar até 3 operações de soma ou subtração por segundo. E o cálculo do logaritmo de um número demorava cerca de 1 minuto para ser feito. O primeiro computador eletrônico digital foi o Atanasoff Berry, chamado de ABC, desenvolvido por John Atanasoff e seu aluno de pós-graduação Clifford Berry. Ele foi projetado em 1937, testado em 1942, não era programável e foi desenvolvido especificamente para resolver problemas complexos de equações lineares. O primeiro computador eletrônico digital de propósito geral foi o ENIAC, ele utilizado para realizar cálculos de balística, foi utilizado para realizar cálculos de balística durante a Segunda Guerra Mundial. Ele pesava coisa de 30 toneladas, tinha 19 mil válvulas e ocupava uma sala de 500 metros quadrados. A sua programação se dava através de conectar e desconectar cabos. Isso era feito manualmente, existiam mais de 6 mil cabos. No slide, as informações lidas pelo professor. No canto superior direito, uma foto em preto e branco da sala do ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, 1945. Em um salão grande, uma parede de madeira à esquerda com inúmeros cabos conectados. Do lado direito, painéis com botões. No slide seguinte, no canto superior direito, outra foto em preto e branco de um antigo computador, o Colossus. 2 mulheres, uma de costas e outra de lado, operam um conjunto de computadores com válvulas, interruptores e plugs. O Colossus foi o primeiro computador eletrônico digital totalmente programável. Ele era foi projetado pelo britânico Thomas Flowers e durante os anos de 43 e 45, voltado para decifrar códigos do exército alemão durante a Segunda Guerra. O EDVAC, ele foi o primeiro computador a utilizar programas armazenados em fitas magnéticas. Ele também trabalhava internamente com valores binários. E esse computador foi proposto por John von Neumann e utilizava uma arquitetura que é uma arquitetura utilizada até hoje em computadores digitais, que é dividida em 3 subsistemas, que são a unidade central de processamento, a unidade de memória e dispositivos de entrada e saída. Então, enquanto o ENIAC trabalhava com valores decimais, o EDVAC já representou um grande avanço em relação aos computadores anteriores, porque ele podia ser reprogramado por meio de escrita de um novo... Ele podia ser reprogramado, enquanto outros computadores só podiam ser reprogramados por meio da escrita de um novo programa. A arquitetura proposta por von Neumann, ela recebeu esse nome, arquitetura de von Neumann, sendo utilizada até hoje, conforme eu mencionei, e a construção do EDVAC foi finalizada em 1951, no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, nos Estados Unidos. No slide, as informações lidas pelo professor sobre o EDVAC, Electronic Discrete Variable Computer. Novo slide com o título Computadores Pessoais e os tópicos que serão lidos pelo professor. No canto superior direito, foto colorida de um Altair 8800, uma caixa de metal retangular em tons de azul, preto e branco, com um painel de luzes e interruptores. Os computadores pessoais, eles surgiram a partir do momento em que a microeletrônica avançou e se barateou. O barateamento dos dispositivos eletrônicos permitiu o avanço dos computadores pessoais. E um exemplo disso é o Altair 8800 de 1975, que foi um dos primeiros microcomputadores comercializados, lançado pela revista americana Popular Electronics.
Ele utilizava o microprocessador 8080 da Intel, e ele era comercializado em anúncio de revistas. Você recebia um kit pelo correio. E ele foi muito popular entre estudantes e profissionais, né, de computação da época, porque ele vinha com 256 bytes de memória que podiam ser expandidos para 64K. E podia ser programado, ele permitia você executar programas escritos em BASIC. Nessa linha de computadores pessoais, nós temos o conceito do notebook, que foi lançado, o conceito em si, em 68 por Alan Kay. Mas o primeiro notebook ele foi desenvolvido pela Xerox e se chamou Xerox Note Taker, construído em 76. Depois tivemos o Osborne 1, que iniciou a fase de construção em massa, digamos assim, de notebooks a partir da década de 80. Ele pesava 10 quilos, possuía uma tela de 5 polegadas e custava aí $1.800. O Dynabook ele foi desenvolvido em 72 por Alan Kay como o primeiro tablet portátil. Ele tinha como público-alvo crianças, né? Só que o conceito de dispositivo eletrônico capaz de reconhecer escrita manual, né? A patente disso, a primeira patente surgiu em 1915. E o primeiro computador a utilizar, em vez de teclado, um dispositivo capaz de reconhecer a escrita manual, surgiu em 56. Bom, contextualizando agora tudo que a gente viu em termos de gerações de computadores, nós temos que a primeira geração ela é composta por aqueles computadores que utilizavam circuitos eletrônicos baseados em válvulas, né? E operavam internamente, conseguiam realizar operações internas na casa de milissegundos. Exemplo disso, EDVAC, ENIAC. A segunda geração de computadores já troca as válvulas por transistores e também começa a utilizar depois amplificadores de cristal em substituição às válvulas. Esses computadores eles começaram a ser menores, além de mais rápidos e baratos. Então o processamento já começa a ocorrer na casa de microsegundos. Você tem na terceira geração a questão do chip. Você começa a ter uma pastilha de semicondutor e os componentes organizados dentro dessa pastilha, de poucos centímetros, né, ou milímetros quadrados. E aí você tem o conceito dos circuitos integrados. Nessa linha você tem circuitos do tipo SSI, que faziam uma integração ainda em pequena escala, com menos de 10 elementos por chip, depois migrando para uma arquitetura para uma integração que já consegue fazer algo em torno de 10 a 100 elementos por chips, e com isso o processamento também, as operações passam a ser executadas na casa de nanosegundos. Na quarta geração você tem o conceito do firmware, ou seja, você começa a ter o programa armazenado no chip. E a integração, ela fica em uma escala superior. Você começa aí de 100 a 500 elementos por chip, chegando a 100.000 elementos por chip, né, nessa geração. E as operações atingem aí algo na casa de picosegundos. Na quinta geração teremos o que se chama de computação baseada em DNA, ou computação neural e computação quântica. Então, apesar de a gente ainda não ter esses tipos de dispositivos disponíveis numa escala comercial, né, é uma direção para a qual se apontam os desenvolvimentos tecnológicos. Por isso mesmo, essa semana eu coloquei para vocês como desafio um debate em cima da computação quântica. Eu quero que vocês pesquisem um pouco a respeito e a gente possa debater isso no fórum. Quando pensamos em computadores no Brasil, né, a gente tem que o primeiro computador comprado pelo Brasil foi o Univac 110, que foi utilizado para calcular o consumo de água em São Paulo, isso em 1957. Em 72, a USP cria o Patinho Feio, que também é uma outra atividade que é recomendada para vocês essa semana, assistir o vídeo sobre a construção do Patinho Feio na USP. Em 74, nós temos a criação da Fundação Cobra, que foi a primeira empresa brasileira para desenvolver, fabricar e comercializar computadores. E
Em 80, temos o lançamento do Cobra 530, o primeiro microcomputador projetado e fabricado no Brasil. Em 84, é sancionada a Lei de Reserva de Mercado da Informática no Brasil, para ver se ela alavancava o desenvolvimento interno, né? Mas a reserva de mercado não deu muito certo. E em 91, tivemos a aprovação da nova Lei de Informática, que acabou com essa reserva de mercado. Bom, pessoal, com isso eu tentei fazer um apanhado geral dessa breve história da computação, porque se a gente for parar para pensar de quando o homem começou a fazer a contagem para a gente chegar onde estamos hoje em termos de dispositivos que computam, né, nós vemos que esse avanço ele foi exponencial nas últimas décadas, né? E tende a continuar, né, com essa quinta geração de computadores. Então, eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Univesp TV.